posso não ver sua mão, sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar, mesmo vendo tudo se acabar. Sei que nada vai me faltar, lá do alto vem a provisão. O meu milagre está em suas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro. Espera um pouquinho. É divina rocha, e eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção. Terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Aleluia. Oi, gente. Paz de Cristo para todos vocês. Feliz, muito feliz por essa oportunidade que Deus me concedeu de poder estar aqui através dessas redes sociais, através do meu Instagram, poder falar de Jesus, contar as maravilhas dele, de como ele tem feito obras grandiosas na nossa vida. Estou feliz com tudo que o Senhor tem feito e queremos agradecer ao Senhor. A nossa gratidão é demonstrada desse jeito, falando das maravilhas dele. Talvez alguém pode olhar e falar assim: por que Nailde está aí? Segundas, quartas, sexta, 1h30 da tarde. Será que ela não tem outra coisa para fazer? Esse horário não. Esse horário eu dedico para mostrar a vocês o poder de Deus, as maravilhas de Deus, como Ele cura as nossas emoções, como Ele nos levanta do pó e da cinza, como Ele trabalha na nossa vida. E eu me sinto privilegiada, porque Deus me escolheu para ser boca profética nesse tempo. Para você que sofreu uma perda, para você que acha que é o fim, que as coisas acabaram, que não tem mais jeito, que é um ponto final na tua história. Deus me escolheu e me chamou para falar isso para você, para dizer a você que Ele é o Deus da segunda chance, o Deus que faz maravilha, o Deus que muda a situação, o Deus que muda a história. Quem está falando aqui com vocês é uma pessoa que viveu momentos terríveis, esteve no fundo do poço da solidão, no poço do abandono, no poço do desespero, da perda. Mas o Senhor Jesus, que é o Deus que eu amo, que é o Deus que eu sirvo, que é o Deus que eu testifico, Ele é o Deus que tem mudado a minha história. Ele é o Deus que tem feito muito mais, além do que eu pedi ou do que eu pensei. E é por isso que eu demonstro a minha gratidão aqui, falando para vocês desse Deus que mesmo na tribulação a gente consegue ver a mão dele nos amparando, nos guiando, nos protegendo. Hoje nós vamos falar sobre uma viúva de Lucas 7, 11 ao 17. Uma viúva que perdeu o seu único filho. E eu trouxe uma convidada, uma menina de Deus. Eu a conheci através das redes sociais. Ela começou a me acompanhar por causa da história em que ela viveu. E como Deus fez na minha vida, Ele também está fazendo na vida da Tatiane. E aí, eu senti o desejo de trazer ela aqui. Eu vou convidá-la agora. Já vou convidar ela, rapidinho. Tatiane Tereza. Estou enviando o convite para ela. Amiga, já mandei o convite, só você aceitar aí. Vira a câmera está virada ao contrário, só você virar. Isso. Cadê? Ainda não vi. Agora. A imagem tá ótima.
Gente, Tá olha que menina ótimo. linda, que morena linda, olha o sorriso dela. 45 anos, tá, Anailda? Já tô chegando Uhul! lá. Que bênção! Então, nessa live hoje, gente, tem mais de 100 anos de existência. 61 anos mesmo, 45 106 anos, né? Meu Deus! de 61 histórias anos mesmo, mais contadas. 45, é. Mas são anos, eu costumo dizer que a gente amadurece não é com os anos, é com os fatos que acontecem na nossa vida, né? Que vai fazendo a gente entender que com Jesus tudo é diferente. Uma coisa é você passar por desafios, por perdas, por problemas terríveis sem Jesus. Agora, com Jesus, a gente consegue sorrir, a gente consegue falar que Ele é bom, porque falar que Verdade. Jesus é bom quando está tudo bem, quando a geladeira está cheia, o bolso está cheio de dinheiro, a saúde está intacta, aí é ótimo falar de Jesus, né? Mas quando as coisas começam a apertar, quando as coisas não saem do jeito que a gente planejou, aí é que eu quero ver, né? Eu estou dando um tempo para o povo chegar, os amigos da minha amiga Tati chegar também. Ó, Jerusa tá aí, Jerusa do Mozart. Uau, eu amo esse casal. Amo demais, de Ela paixão, é do que meu bom. ministério. Eu sei. Maravilha, muito feliz. Eu amo demais, Jerusa. Nós vamos. Eu vou passar a palavra para a minha querida. Ela já vai se apresentar, vai dizer de qual igreja que ela é, e depois ela já pode contar a sua história, né? Porque depois que você dá um resuminho na sua história, aí a gente entra na parte bíblica, tá bom? Tá Fica à ok. vontade, Tati. Vai Meu nome é lá. Tatiane, sou hoje do Semeador, daqui de Rio das Ostras. Estou nessa igreja, vai fazer um ano, no final de outubro, porque no dia 10 de setembro, né, eu fui cometida de uma tragédia. Minha filha teve Covid e as consequências da Covid ela veio a falecer. E ela era minha única filha. E esse tema, ele confronta muito, porque a viúva de Naim, ela vem de perdas. E eu, em 2017, eu tive a perda da minha mãe, que foi muito dolorosa para mim. E para minha filha, que até mesmo chegou a viver uma depressão. Então, a minha família já estava vindo de uma perda que destruturou a nossa família. Meu Deus. E naquele momento eu era a filha, né, que eu vivia em prão delas duas, tanto da minha mãe como da minha única filha. Eu optei a não casar de novo enquanto a minha filha estava dentro de casa e minha mãe havia uma necessidade financeira de eu ajudar ela. E muitas das vezes a gente casa, marido não entende, então eu preferi dessa forma. E vivi ali naquela dedicação, me dediquei muito a elas duas, tentava fazer o meu melhor, só que veio a Covid. E eu não esperava, porque até então a minha única filha, ela tinha se desviado na adolescência, deu bastante trabalho, mais de 3 anos para cá, após a perda da minha mãe, ela começou a virar a filha que eu sonhei. Nós começamos a viver todos os sonhos junto, todas as promessas que o Senhor tinha me feito se cumprindo. Ela veio a casar, quando ela veio a falecer, ela tinha 10 meses de casada. E nós estávamos vivendo assim o melhor de Deus. Ela pregando, ela cantando. Nós estávamos vivendo um tempo da felicidade. E, na verdade, era tudo que eu projetei, né? Porque eu vivi em prol dela. Então, a felicidade dela gerava a minha felicidade. Sim. E eu deixava de fazer por mim mesmo, até para fazer por elas duas. E, de repente, eu me vejo numa perda repetida, né? Sendo que agora a perda era mais dolorosa. Porque a primeira perda doeu muito, mas a segunda perda era finalizando a minha história, porque eu vivia para elas duas. De repente eu me vi sozinha. E naquela hora ali, naquele dia 10 de setembro, eu vi Deus levantar uma grande rede de apoio. Eu vi Deus levantar amigos. Eu saí do enterro e vim morar em Rio das Ostras, na casa de uma missionária, Vânia, amiga minha. E todo um cenário, desde o enterro, eu não resolvi nada ali. Naquele momento,
uma grande multidão, né? Porque lá em cima eu sou muito conhecida. E o interessante até é que eu estava estudando, Nainse significa lugar de paz. Eu morava no meu lugar de paz, eu estava vivendo no meu lugar de paz. Até porque eu adoro as casinhas, eu amo Imbarê, eu amo Parada Angélica, Piabetá, Fragoso, Pau Grande, em todos os lugares de oração lá, todo mundo me conhece. A Tati é fashion, é a Tati. Eu entro na favela de Santa Lúcia, na Rodrigo. A Tati é fashion, é o meu lugar de habitação, meu lugar de paz. E de repente acontece a fatalidade e eu nem o lugar onde eu morava, eu continuei. Porque eu saí do enterro da minha filha e vim para Rio das Ostras e não voltei mais. A minha família que fez a minha mudança. E assim, Deus levantou pessoas assim, muito, muito de Deus, pastores. Era um tempo de uma colheita, ao qual eu estava vendo a pessoas ser usada por Deus, até mesmo financeiramente, porque eu sempre tive 2 empregos, né? Eu tenho 2 empregos há 22 anos. Sendo que eu vendia, né, roupa lá em cima, e outro era sempre um emprego fixo, né, que eu recebia por mês. E ali naquela situação, eu era prestadora de serviços de uma empresa, ainda sou hoje, né? Mas eu fiquei 5 meses sem trabalhar morando aqui em Das Ostras. E o apartamento que eu aluguei, fui sustentada e Deus ele não permitiu que a minha classe, a minha vida social diminuísse, ele me manteve no mesmo nível que eu estava vivendo lá no meu lugar de paz, que era em Naim. Posso falar que eu morava em Naim, que era a minha terra de paz, né? E o interessante, Naíde, eu acho muito interessante que Naim não tem cemitério. A viúva tinha que sair da cidade para enterrar seu único filho. E a minha filha foi enterrada lá em Auma. Eu até pensei em enterrar lá na Taquara, que tem um cemitério perto. Só que o Senhor falou assim, não, você vai tirar daqui e vai levar para um lugar longe. Até porque a minha família meus amigos muito íntimos tiveram que ficar no portão, que até 3 horas da manhã uma grande multidão estava lá fora. Tudo querendo me abraçar, querendo estar comigo, só que nesse momento o meu emocional estava abalado, né? Porque, assim, naquela hora, eu estava vivendo uma perda repetida. Então, o desequilíbrio emocional era inevitável. E ali eu tinha que me manter forte, porque, assim, eu precisava resolver tudo. E Deus levantou pessoas ali. Uma amiga minha ficou até 2 horas da manhã, que ela trabalha na empresa onde que meu genro trabalha, resolvendo enterro. Outra amiga que também chegou lá com o marido, também já começou a resolver, né? E o interessante ali que eu vi Deus fazer um cenário cuidando de mim. E essa história de Naim, o Senhor, ele teve compaixão, foi da mãe, não foi do jovem que estava morto. Eu me enquadro nesse pedaço, porque o Senhor, ele teve compaixão de mim. Ele levantou uma rede de apoio. Um vai ver o enterro, outro vai segurar a multidão para não entrar, outro já vai ver a forma dela sair desse meio, porque o fato de eu ser muito conhecida, a multidão ia viver lá em casa 24 horas. E nesse momento de perda, você já viveu a perda. Você sabe que nesse momento nós queremos... a gente quer parar e ver o que está acontecendo. Até porque lá em Bariê, eu ganhei muita alma para Jesus. Eu ganhei pessoas que não conheciam Jesus. Eu venho de uma família de raiz assembleiana, do pastor Libório. Minha bisavó, minhas tias. Sendo que a minha avó, filha de uma mulher de libertação do pastor Libório, se desviou na adolescência e foi para o candomblé. E eu sou neta dessa mulher. Apesar dela não permitir os seus netos e seus filhos de entrar no candomblé, nós não fomos criados dentro da Assembleia de Deus, mas nós éramos levados pelas nossas tias. Por quê? A raiz da minha avó era assembleiana. Então, na casa dela não havia nada, porque nas festas a Assembleia de Deus tomava conta, por causa da raiz dela. Então,
quando a nossa família tem uma situação difícil, algo complicado, nós vamos para a nossa raiz, que é dentro da igreja. E tudo começou aí. Eu conheço Jesus há 22 anos, né? Até meus 23 anos eu não era evangélica. Eu conheci Jesus até numa época que eu perdi meu emprego, que eu ganhava muito bem. E foi nessa época que eu conheci Jesus. E eu conheci Jesus na igreja batista tradicional, porque eu era muito contra os mistérios pentecostal, eu não gostava muito. As minhas tias eram tradicional, usavam água, coque. E a Tati é fashion, como que a Tati vai usar coque? A água. Mas não é assim, né? Mas a cabeça de quem estava lá fora, de onde que eu estava vindo, né, da minha raiz. Aí eu aceitei Jesus na Batista tradicional, lá na PIB de Bari. Só que aí eu fui fazer uma campanha, logo depois de 15 dias, na Assembleia de Deus do Ministério Alfa, lá no 22 de abril. Uma campanha de libertação com o Flávio e o Mauro, que hoje são pastores. E ali eu fui batizada do Espírito Santo. Aí não dava mais, né? Porque você ser batizada, ser tradicional, batizada com o Espírito Santo, aí como faz, né? Aí até próprio ministério, né, da Batista Tradicional falou que eu achei muito sábio, né? Eu gosto muito de Imbarê porque o povo lá é muito de busca. E eu lembro das palavras de um presbítero, ele falou assim, que a chamada que Deus tem com você é específica. E é no pentecostal. Por isso, houve esse batismo. E ali eu vi que Deus... Entrou uma ligação aqui. Ali gente, tira o som, pode tirar o som do telefone. Tirar. Não tem problema não. Isso. E ali... Deixa eu te interromper um pouquinho. Tem uma turma aí, que parece que são todos seus amigos, que eu não conheço, né? Tá só chegando aí. Gente, olha, você que já chegou, compartilha a setinha do bem, essa setinha que tá aí do lado. Chama mais gente para assistir. Acabou de chegar um amigo, Jonas Cipriano. Eu acho que é a primeira vez que ele entra na minha live. Deus te colocou aqui para você ouvir essa mensagem. Sabe? Eu sei que você não conhece a Tatiane, mas Deus tem uma palavra para você, Jonas, hoje nessa tarde. Fica ligadinho aí, que ainda começou agora. O mistério está só começando a se desenrolar. E eu sei que Deus tem algo a revelar aqui na nossa live. Deus está aqui. A presença dele está aqui. Eu sinto a presença do Senhor. Quando eu vejo... Todas as vezes que eu chamo alguém para participar da minha live, que já tiveram perdas, parece que a minha história se repete. Eu estou vendo Tati falando e eu estou aqui rindo. Às vezes as pessoas não entendem porque eu estou rindo, mas é porque, assim, é como se eu ouvisse a minha história, tá? E ela falando que Deus separou cada um para fazer uma coisa. Aí eu lembro daquele hino do Nani Azevedo que fala assim, ele tem suprido minhas necessidades segundo suas riquezas e seu poder. Ele tem agido de várias maneiras para me favorecer. A última palavra é de Deus. De verdade, Tati, quando a gente fala assim, né? Deus levou minha filha, Deus levou meus filhos, né? Aí as pessoas não entendem. Quem não tem a Deus, quem não tem Jesus, quem não tem o Espírito Santo, não entende que tranquilidade é essa. Que a gente consegue falar isso sem chorar. Eu já vai fazer 10 anos, mas Tati tem pouco tempo. Mas o mesmo Espírito, o mesmo Espírito que opera em 1 ano, ele opera em 10, ele opera em 5, ele opera em 6. A gente não tem como limitar o poder e o agir de Deus. E eu costumo sempre dizer, Tati, que Deus, quando ele tem pressa, quando o propósito dele tem que ser realizado na nossa vida, tem alguém falando que também perdi meu filho com Covid. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Valneia. Aqui é a mãe da Jerusa. Também perdi meu filho. Ah, tá. A irmã Valneia perdeu também o filho com Covid. Aí a gente não entende, mas Deus tem pressa. Deus tem pressa com a vida de Tatiane. Deus sabe os propósitos. Deus sabe do chamado que ela tem.
Então não dava para ela ficar toda a vida chorando. Chorar? Chora sim, claro, ela é humana. Mas ela não vai se entregar a essa tristeza porque ela sabe o chamado que ela tem. Ela sabe o propósito que Deus tem na vida dela. A mesma coisa sou eu. Aí as pessoas falam, ah, você é forte, você é guerreira. Não, eu entendi que tem um chamado. Eu entendi que tem uma estrada na minha frente. E não dá para me sentar e ficar lambendo as minhas feridas, porque tem vidas esperando me ouvir. Eu vou ganhar o quê? Ficar sentada chorando, eu perdi meus filhos, fiquei só. Não! Eu vou ganhar muito mais me entregando na obra. E eu acho lindo e tremendo, Tati, ver esse chamado em você. Eu me identifiquei muito contigo, não te conhecia, né? Nós nos conhecemos através da rede social. Pastora Milka que fez essa ponte. Eu costumo falar que é conexão de ouro que Deus faz, tá? E aí, a Marilza já está aí, eu estou vendo a Marilza aí. Então, a gente entende que Deus tem seus propósitos. Deus sabe do teu chamado, Deus sabe o propósito que Ele tem com você. E Ele tinha que colocar você no meu caminho para você olhar para mim. Ah, eu não ligo de falar, ah, você é minha inspiração. Sou. Ah, você está sendo metida, você está sendo orgulhosa. Não! Eu tenho consciência do chamado que Deus tem comigo. E Deus me chamou para ser referência, queira você ou não. Queira você entender isso ou não. Mas eu só sei te dizer que quando eu vejo Tati aqui falando que tem 1 ano, vai fazer 1 ano, que ela entregou a filha dela para Deus, porque tua filha estava servindo ao Senhor. Ela estava bem. Eu costumo dizer, Tati, que eu não sei o que seria dos meus filhos no futuro. E aí, muitas vezes eu chorei, falando, Deus, por que tu levou meus filhos? Mas há algumas coisas que eu vejo acontecer agora, eu entendo que Deus guardou os meus filhos com Ele. Como é que era o nome da sua filha? Tainá Tereza. Tainá Tereza está guardada. Sabe o que é isso? Está guardada, igual meus filhos. E aí, eu até anotei aqui que você botou, né? Você optou em não casar por causa da sua filha e da sua mãe. Isso também foi uma mensagem que você deixou aqui. Às vezes, eu tenho conversado com muitas famílias, muitas mulheres que casam, primeiro que aparece, casa. Não ora, não pede a Deus uma direção, não olha a história da pessoa. Seguia só pelo sentimento, pelo coração. O coração é enganoso. Primeira coisa, o coração é enganoso. Eu gosto muito de falar isso. A gente tem mania de querer... eu me apaixonei. Não, não. Quem manda no coração é a gente. Tá? Amar é um verbo. Então, é ação. Então, se você entra num relacionamento sem pensar, você tem uma filha, você vai colocar qualquer pessoa dentro da sua casa. Isso aí foi a mensagem que você deixou. Tá? E eu sei que tudo que é falado aqui, a gente ora. E eu falo, Deus, que nada caia por terra. Então, a gente tem que pensar. Eu tenho uma filha adolescente em casa. Vou colocar uma pessoa que eu não conheço na minha casa. Simplesmente por causa do meu bel prazer, porque eu não quero ficar só. Mas só que os filhos não pediram para nascer. Então, é legal isso, né? Você optou. Com certeza, você não tem arrependimento. Aí, mais uma vez, eu falo. Por que você está aí tranquila? Porque você está com a sua consciência tranquila. Eu tenho uma consciência muito tranquila. A maioria das pessoas que ficam nesse desespero é remorso. Infelizmente, é remorso. E sabe o que aconteceu com Judas, quando Judas sentiu remorso? Ele se matou. Judas porque o remorso leva a isso. O arrependimento, não. Pedro se arrependeu e chorou, e aí ele foi salvo, né? Agora, o outro ficou com remorso. Tem uma grande diferença sentir remorso e arrependimento. Mas glória a Deus que nós não temos remorso. Fizemos o melhor. Demos o melhor. Isso é muito lindo. Pode continuar. Estou dando tempo para eu sinto, Nailde, eu sinto muito que essa passagem, né, esse tema, eu não tinha noção que ele ia me confrontar tanto agora, porque é a primeira vez que eu falo dele após a morte da Tainá, da colheita da Tainá, né? Depois que a Tainá foi colhida, a primeira vez que eu falo da viúva de Naim. E quando as duas multidões se encontram, eu estava lendo o texto, ela tinha
a morte era repetida, né? Porque ela já tinha, a palavra diz que ela já tinha perdido o marido, e agora ela perde a filha, o filho, né? O seu único filho. Então ela já conhecia aquele cenário, ela já sabia como seria a história. E ela precisava ter equilíbrio para fazer aquele enterro. Porque ela ia a realidade dela era aquela. O filho morreu. Então tem hora que a gente não adianta mais fugir da nossa realidade. A gente tem que encarar ela. Ou você vai sentar, deitar, entrar numa depressão, ou você vai encarar ela. Não, a minha filha, Deus escolheu. Então a minha história agora é essa. Eu preciso reagir agora. Eu preciso ter equilíbrio agora. Porque não tem como mais eu olhar para trás. Porque eu não posso reverter a morte. Não. E nós que somos evangélicos sabemos que o Senhor tem a senha, a hora de todo mundo. Então foi Ele que colheu. Então, nessa hora, você tem que reagir. E a gente fica olhando até, eu fiquei imaginando a viúva de Naína, porque naquela época o corpo era embalsamado com ataduras. Imagine, teve que fazer todo aquele processo no seu único filho e de novo viver aquele momento de perda. Pô, perdi a primeira vez, agora perco o final da minha família. Verdadeiramente, agora, literalmente, eu sou sozinha, não tenho mais ninguém. Tem como ter? Não tem. Porque eu vivi em prol da minha mãe e da minha filha. Em 2017, Deus escolheu a minha mãe. Em 2021, Deus escolhe a minha filha. O que sobrou para a minha história? Eu e Jesus. Aí você olha assim, e você vê Deus levantando, né? Naquela época, a viúva, né, para ter um velório de honra, pagava as carpinteiras. Né? E agora a gente já vai começar, né? Porque muitas das vezes as pessoas estão acompanhando a nossa vida, a nossa história, pessoas da nossa localidade, no caso eu ali, que era conhecida nos bairros adjacentes ali, né? Porque eu trabalhava com venda, a Paquera, que eu trabalhei muitos anos ali em Pau Grande. Tem gente que se lucra com a nossa dor. As carpinteiras, elas ganhavam para cantar nos enterros. Olha isso, para chorar nos enterros, chorar. Então, assim, tem pessoas que se alimentam do nosso sofrimento. Para eles ali é um lucro. E ali Jesus, ele sabia todo o desespero daquela mulher, né? Quando estava saindo da cidade, Jesus se compadeceu dela. Essa parte aí que muito me tocou. Porque, assim, muito tempo que eu não li essa passagem, muito tempo. E quando eu vi ali, o Senhor se compadeceu, foi dela. O Senhor se compadeceu, foi de mim, que estou viva ainda. Glória. E ele falou, não chore, porque eu estou chegando com uma história. Calma. Eu estou chegando com uma história, né? E na minha vida, né? Eu, 18 anos sem marido, eu tive uns 3 relacionamentos, mas quando começou a querer vir na minha casa, aquilo já me senti medo. Então, eu vim morar aqui em Rio das Ostras, no mesmo mês que eu vim morar aqui, me indicaram essa igreja, que foi a síndica, que não é evangélica, não sei nem se ela já chegou aí, a Bárbara, e me indicaram a semeador, né? E ela lembra muito o Ministério Alfa, o mesmo perfil, né? E o pastor Amilca, quando chegou para me acalentar, para me pastorear naquele momento, né? Porque só tinha um mês que eu tinha perdido, ele falou, eu preciso te apresentar alguém que perdeu 2 filhos, genro, nora, e agora tem nem 1 ano, perdeu seu marido e tá igual a você, nessa sua situação. E eu falei naquela hora, eu falei assim, se vai me ajudar, me dá Instagram, me dá Facebook. E ele na mesma hora, pega aí seu celular e trocamos, né, para me acompanhar. E a partir daquela mesma madrugada, eu futuquei tudo que era teu. Eu lembro que eu fui lá... Meu Deus, é mesmo? Que legal! Eu passei aquela madrugada lendo seus testemunhos, né? E assim, na minha concepção, eu falei assim, pô, se ela tá conseguindo seguir, né? Depois de 5 perdas, né? Ela perdeu os filhos todos de uma vez só, e depois perdeu o marido, que era a base dela. E ela tá engatinhando.
ela está lutando. Então eu comecei a me ver na minha situação que ainda havia esperança para a minha história. Havia como, né? Porque naquele momento você começa, o seu emocional começa a abalar muito. Tem hora que você acorda chorando muito, tem hora que o seu corpo físico fica abalado, porque assim, a sua mente pode estar até entendendo sobre a perda, mas o seu corpo físico está reagindo ao contrário daquilo tudo. Então, você começa a procurar ajuda. Só que, Nailde, uma coisa eu vou te falar que eu só aprendi agora, nesse 1 ano. Só entende dessa dor quem já viveu. As pessoas sempre querem nos ajudar, mas só quem tem uma palavra que você consegue que consegue dentro te invasar, consegue dentro de você, é quem já teve a perda. É uma dor assim que só quem perdeu é quem entende. É verdade. E ali várias pessoas começaram assim me ajudar e eu comecei a procurar a ver lá e procurar pessoas que perderam, né? Porque é como a situação dessa viúva aqui. Ela estava ali, ela estava mantendo um equilíbrio, porque ela tinha que encarar a realidade dela. A vida dela ali era enterrar o seu único filho. E ela estava indo com o cortejo, triste, chorando, porque é momento de dor. Mas Jesus, ele chegou aí, Naim. Ele chegou no momento de paz. Aí muitos que até questionam, mas ele não ressuscitou a Tainá. A Tainá estava entubada. Deus podia, porque nós escutamos vários testemunhos que Deus tira pessoas de 3 meses. Olha que eu trabalho na área da saúde, 3, 4 meses entubada e sai com vida. Sim. E a minha única filha, Deus não tirou com vida. Tem dia que você acorda revoltado e vai para Deus. Teve um dia, quem sou eu para perdoar Deus, né? Mas teve um dia que eu tive que falar com Deus. Deus, eu te perdoo porque o Senhor levou a minha única filha. Eu só tinha ela. Naquela época lá, a mulher, ela dependente do marido e do seu filho. Então, tipo assim, tudo que eu projetei estava em cima daquela jovem de 23 anos. Eu lembro que eu deixei de fazer uma faculdade de logística porque eu ia ter que tirar ela da escola particular. Então, todos os meus sonhos e projetos estavam baseados em cima da minha única filha. Então, eu me via nessa situação. Todos os meus sonhos estão em cima da minha única filha. E o Deus que eu amo e sirvo acolheu. E naquela hora que eu lhe falei com Deus, botei tudo para fora. Eu falei, Senhor, eu sei que eu não sou digna, eu sei que o Senhor é soberano, eu sei que o Senhor é Deus, que o Senhor faz do jeito que tu quer, se tu fizer, tu é Deus. Mas eu preciso falar para ti o que eu estou sentindo. E foi muito bom naquela noite, né? Eu lembro que foi até minha prima que eu lamentando, né? Conversando com ela, chorando, e ela falou, Tati, libera esse perdão para Deus, é necessário. E quando ela falou isso, eu achei tudo muito louco, né? E, gente, que minha prima tá surtada, né? Falar que tem que liberar o perdão para Deus. Mas foi uma chave para dentro de mim. Porque naquele momento eu consegui ter uma intimidade de novo com Deus, assim, sem ressentimento. Porque assim, eu tenho uma mente muito tranquila da mãe que eu fui, dos milagres que eu vi com a minha filha. Minha filha casou em 7 meses. Em 7 meses eu construí uma casa e eu não tenho marido. Eu vi Deus casar minha filha. Eu vi Deus descreveu o marido da minha filha. E o meu genro, ele é um jovem muito feliz, muito alegre. Minha filha não tinha um equilíbrio bom, né? Não tinha um emocional bom. Toda hora eu tinha que pagar psicóloga. Toda hora ela tinha uma estabilidade emocional. E meu genro não. Meu genro era alegria. É igual a mim. Eu sou muito alegre. Eu até botei uma roupa laranja porque eu amo laranja. Eu gosto de alegria. Até você colocou laranja. Eu gosto também. Aqui, ó. Isso. Então, assim, a minha vida sempre foi um cenário de alegria. E quando eu me deparei com as perdas, eu falei, pronto, acabou tudo, morreu o sonho. Só que aí Jesus entra no cenário de uma forma diferente. Porque quando ele entra no cenário e ele fala para aquela mulher, não chore, porque ele já tinha uma solução para a viúva de Naim. Ele já sabia o que ele ia fazer na história da viúva de Naim. E naquele momento ali,
ele já chamou, eu acho interessante, Jesus ele não vê defunto como morto, ele chama de jovem, para Jesus não tem morto, não tem defunto, não tem velório, porque até a morte se transforma a vida com Jesus, porque tem um céu de glória. Né? E como você falou assim, hoje eu entendo muito bem, Nailde, eu não tinha estrutura. É uma amiga minha, que ela tem uma filha lésbica, ela falou para mim, você teria estrutura de viver a minha história? E ali naquele momento ela me confrontou. Eu falei assim, não, acho que eu não ia aguentar não. Ela falou, então, louve a Deus, porque Deus sabe até onde você iria aguentar. Então, assim, quando você falou assim, eu não sei o que seria dos meus filhos no amanhã, a minha filha estava muito bem naquele momento, mas eu já tive problema com ela na adolescência. Então, assim, ela era uma pessoa muito estável de emoções. Então, ela podia de novo se desviar, eu podia viver lutas também, talvez até maiores do que vivi na adolescência. A gente não conhece o amanhã está sempre na mão de Deus. E o que eu entendo ali, Jesus ele chegou para cuidar daquela mulher, da mãe, ele cuidar da mãe. Então você não adianta você cuidar de alguém se você não está bem. Jesus sabia que havia uma necessidade de primeiro cuidar da mãe para depois ressuscitar o filho. E depois que ele trata ali da mãe, ele foi para o menino. Aí ele foi quebrando o protocolo, né? Porque Jesus ele quebra protocolo. Depois de 18 anos sozinha, Deus falava, né? Porque nós somos pentecostal, eu sempre gostei de monte, mesa de oração. Deus me descreveu meu marido muitos anos, do jeito que ele seria. E quando eu olhei, eu falei, não acredito. E até a Motinha falava, eu falei, meu Deus, esse cara é muito louco. Isso não tem nada a ver comigo, Jesus. E vai ser como os profetas falaram. Eu me senti como Andréa Fontes no batismo com o Espírito Santo do ônibus. Já ouviu aquela menina? Eu falei, não, o cenário é esse. Quando eu vi o cenário, eu falei, o cenário é esse. Eu tô dentro do batismo do ônibus. Aí quando eu olhei o Diogo, quando ele começou a me cortejar, eu falei, pronto, é Deus mesmo. Sendo que hoje eu entendo que ele era tudo que eu precisava. Para ele eu sou a bênção desejada. Agora para mim ele é o sustento necessário. Até o equilíbrio espiritual, né? Nós casamos muito rápido porque crentes casam muito rápido. E eu, por ser muito conhecida, eu jogo tudo na rede social. Vai falar a verdade. Eu não escondo nada da minha vida. Quer falar de mim? Vai falar a verdade. Tá tudo em rede. Até porque eu sempre lidei muito com pessoas ímpias. Então, assim, é o nosso testemunho que ganha vidas quando você lidar com pessoas ímpias. Dentro da igreja é a tua unção. Agora, na rua, face a face, com a pessoa que não conhece Jesus, é as suas ações que chamam Jesus. E ali eu sabia que aquela multidão estava me acompanhando e sabia. E agora? Ela vai largar Jesus? Eu soube através de uma amiga minha que lá na praça de Santa Lúcia teve aposta falando que eu iria ou enlouquecer ou sair da igreja, né? E quando me contaram essas coisas, eu fiquei muito triste. Mas depois eu falei, peraí. Não, Jesus chegou. Eu não vou largar Jesus. Minha filha está com o Senhor colheu a minha filha. Se Noemi não teve um final de honra, eu não vou ter. Né? E nessa hora você tem que confiar no que você não vê. E lutar com o teu emocional, que eu acho pior, Nailde. Pior é você lutar com a sua mente. Sim. Porque é um ataque mental. É um ataque mental. Nesse um ano, eu nunca tinha... Eu já ouvi falar que pessoas ouviam vozes, quem se suicida. Eu nunca tinha ouvido. E por 2 vezes eu ouvi uma voz falando no pé do meu ouvido, tira a sua vida, vai encontrar com ela. E nisso eu coloquei a mão e comecei a repreender. Eu estava repreendido pelo sangue de Jesus e começo a chamar pelo sangue de Jesus, porque assim, a minha mente tem que estar bem para me lutar com as minhas emoções. Eu entendi isso. Eu me sinto mãe. Eu perdi minha única filha, mas eu me sinto mãe. Porque eu vi minha filha nascer, minha filha crescer, eu vivi 1 aninho dela, eu fiz os 15 anos dela, eu casei minha filha noivou.
E eu sozinha, era eu e Deus e pessoas que Deus levantava para me ajudar. E eu vi que Deus levantou esse cenário até para me sustentar no meu vale. Porque, Nailde, imagine você que teve 2 empregos, ficar 5 meses sem ter recurso nenhum. Só Jesus. E é como aquela viúva. E naquela hora que Jesus toca no esquive, Jesus, lá naquela época, quem tocasse no morto era dado como imundo. Né? Jesus, ele não tocou no morto, ele tocou naquilo que levava o morto. E eu creio que nessa tarde Deus está tocando naquilo que está levando o morto. Porque tem situações que estão nos levando para a morte. Tem caso que acontece na nossa vida, Nailde, que está nos levando para a morte. Às vezes é um filho na droga. O filho não morreu, mas usa droga e está acabando com aquela mãe. Está acabando com aquela família. É uma morte, é uma paralisia ali. E você tem que... A minha história com a Tainá acabou no dia do enterro ali. Eu creio que nós vamos se encontrar, porque eu luto muito com a minha salvação. Uma prima minha mandou agora uma música, né? Até esqueci, isso, aquela Borges. Ele canta que quando quem tem uma história como a nossa não se comove mais com aplausos. Quem já perdeu, como eu e você, aplausos, dinheiro não nos consome, não nos fazem mais. Porque nós carregamos marca de dores, tristeza. Nós temos cicatrizes pelo Evangelho. Então, aplausos, altar e multidão para a gente não nos consome mais. Nós queremos levar Jesus e vida. Porque para isso que nos importa. Verdade. Então, ali, Jesus estava trazendo vida para aquela mulher que não tinha mais história. É o que eu vejo. Eu vejo hoje meu casamento como vida para minha história que não tinha mais. Houve ali um recomeço, um lugar novo, um marido, né? Uma igreja nova, amigos novos, até mesmo você é uma amiga nova, né? Um cenário novo que Deus preparou. Quando Jesus toca ali naquele menino, o menino não levanta de primeira. Primeiro o menino senta. Eu acho interessante muito isso. Primeiro Deus vai cuidar da gente. Primeiro Deus vai tratar da gente para nos levantar para alguma situação. Antes o menino não levantou e ele não entregou para a mãe. Nailde, Deus não dá nada morto para nós. Nada que vim trazer dores para mim, para a sua vida. Vem de Deus. As bênçãos do Senhor não geram dores. Jesus, ele foi primeiro, ele botou o menino sentado, primeiro ele falou com o menino para ver se o menino estava no estado de vida para dar para aquela mulher. Porque aquela mulher já conhecia a perda, já conhecia cenários de dor, já conhecia trajetórias de amargura, porque só quem já perdeu sabe o que é noites em claro, só quem já viveu o luto sabe o que é da crise de choro do nada, sabe o que você tem que viver retaliações e vou ter que botar uma capa, porque tem dia que você não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém, e naquela hora você sabe que tem pessoas piores do que você, e você tem que botar a armadura de Efésio, botar o capacete, botar ali a couraça, botar o sapato e partir para a guerra toda ferida, mas não, fulano tá pior do que eu vou lá porque fulano tá pior do que eu, mas você por dentro tá sangrando também. Então assim, Jesus, primeiro ele tratou daquele menino antes de trazer a vida. Mas Jesus não deu vida a Tainá, Tati. Você não viveu o milagre, né, da viúva. Eu vivi, sim. Porque eu vivi a salvação da minha filha. Nailde, eu falo sem medo de errar. Eu falo convicta do que eu estou falando. De uma mulher que viveu intensamente. Se você chegar lá em Santa Lúcia, quem viu Tati, via Tainá. Quem via Tainá, via Tati. Você vai chegar no Ministério Alfa, todas as igrejas, vai chegar na Paquera. Nós éramos íntimas, nós éramos carne e cutícula. Aí minha filha era mais do que... Eu era o homem da história. Eu fazia dinheiro e ela administrava, né? A minha filha sempre administrou tudo muito bem. Ela era uma ótima administradora. E eu de fazer dinheiro.
Nós éramos uma dupla perfeita. Minha filha era uma pessoa muito intensa. Ela vivia o hoje como o mundo fosse acabar. E os nossos problemas sempre foram esse. Meus amigos que estão aí na live pode concordar com isso, porque a Tainá era intensa. Se tivesse 1 quilo de carne, virava um churrasco. Se tivesse... Se a prima tivesse um creme de leite, a outra prima tivesse a batata palha e ela tivesse o peito de frango, jantar em família, estrogonofe. O sol pintou, não tem dinheiro, cachoeira que era lá pertinho. Então, assim, o meu problema com ela era essa intensidade de querer viver tudo em um tempo só. Só que hoje eu vejo que era o plano de Deus, a vida para ela ia ser curta e Deus botou essa intensidade para ela viver. Viver esse momento de não planejar o amanhã. Ela não planejava. Quem conheceu Tainá, Tainá nunca pensou no amanhã. Tainá vivia o hoje. Hoje eu tô feliz, hoje vamos mãe, vamos mãe. E eram vamos mãe, vamos mãe, vamos mãe. E eram ligar para cá e rolou praia, rolou isso. Então assim, eu fico imaginando, hoje eu fico imaginando assim, o que seria da Tainá que não tinha um equilíbrio emocional se fosse eu que Deus tivesse escolhido? A minha filha não ia aguentar. Essa geração de hoje, Nailde, eu estou falando porque eu trabalhei na rua há 22 anos. Essa geração atual, eles não têm muita iniciativa quando chega a luta. Eles não é igual a nossa geração que brincava na rua, a mãe mandava vai lá na rua, na quitanda, comprar uma massa de tomate. Se não tivesse do elefantinho, ia trazer o olá. A gente dá nosso jeito, porque nós brincávamos de roda, nós brincávamos de pique. Eles são muito da internet, a internet é ótima, mas tirou a infância. A violência tirou a infância. Então a minha filha não tinha muito equilíbrio emocional. Era muito fácil, quando chegasse uma situação muito grande, uma luta muito grande, ela recuar. Agora não. Agora você, nós entramos na guerra. A gente estamos na guerra, vamos até o final. E isso também é porque Deus, ele preparou pessoas boas, Nailde, assim, para estar do meu lado. O meu marido, cara, eu agradeço muito a Deus todos os dias. Ele não era o que eu queria, mas era tudo que eu preciso. Não tem um dia que ele não me chama para orar e a gente ora no almoço, a gente ora para dormir. Ele me leva para perto de Deus muito. Ele tem uma vida com Deus que com meus olhos eu não conseguiria imaginar. Ele é muito espiritual. Então, assim, o jeito louco dele não condiz com a vida que ele tem com Deus. Então, para mim, isso é muito bom, porque ele me diverte muito, porque quando você está no luto, se alguém alimentar a tua dor, você chora. Ah, é? Não pode. Se alguém alimentar, começar a falar da Tainá, pronto, aí eu já vou... Ele não, ele já vem trazendo Jesus, e se ele chegar em casa e eu estiver chorando, ele já vem falando, e vamos no PI, vamos não sei o quê, e vamos orar, e começa a pegar violão e cantar, e daqui a pouco eu já estou rindo, já estou cantando, já estou vivendo esse momento. Então, assim, Deus, ele deu um cenário muito bonito. Eu posso falar até pela tua vida, porque eu conheço o pastor Celso, conheço a história dele. Foi uma surpresa para mim, né? Muito legal, fiquei muito feliz. Aí quando o pastor Amiga falou assim para mim, ela conhece seu esposo, eu falei, e aí? Mas glória a Deus, eu fiquei muito feliz de saber. Pode falar sobre isso também. Porque assim, é um homem de Deus, um homem que tem um testemunho de Deus, um homem que tinha uma vida familiar e sentimental com Deus, né? Então, assim, Deus é bom com você também, porque quantos que nós vemos por aí que veste a roupa do evangelho, mas não é nada daquilo. Aí pega um tipo de mulher igual a mim, igual a você, que está vindo de uma perda, de uma fragilidade, tira proveito da situação, né? E ali Deus, ele foi bom. Ele tem sido bom, tanto na minha trajetória como na sua trajetória, como da viúva de Naim. Porque quando ele entrega o filho, né, para aquela mulher, ele está entregando o filho vivo, filho muito curado. Bom. Ele está entregando uma história que é saudável para ela.
Ele não está dando uma história de luta para ela. Ó, teu filho está doente, tá? Essa benção aqui vai te dar trabalho. Não, Muito eu tô te legal o dando. que você está falando, sabia? Eu tô te dando aqui um filho são, um filho curado, sem sequela nenhuma. Porque não tem. A minha filha teve Covid e ficou entubada. Quando saísse da Covid, ela podia vir cheia de sequela. O médico deixou isso bem claro. Jesus não, quando ele tocou, ele quebrou o protocolo, porque Jesus ele quebra protocolo, ele quebrou o protocolo ali, tocando no que era imundo naquela época, para trazer vida para a mulher que estava viva. E quando ele entrega para a mulher, ele entregou a criança viva, sem sequela, sem sintomas. Então, o que Deus ele faz nas nossas vidas, Naís? Como ele vai fazer na vida de muitos aí? Ele vai entregar uma benção sem te dar dores, sem te dar preocupação, para te dar alegria, para somar. O meu pai da fé, o Elion Sostens, ele tinha 6 anos, 6 a 7 anos, quando ele me ganhou para Jesus. Ele foi uma criança, e é um jovem, né? Acho que ele deve estar beirando agora uns 30 anos, 29 a 30 anos. Eu lembro como hoje, né? Ele era uma criança assim que só te levava para o céu. E nova convertida, eu estava no bar bebendo cerveja, ele entrava, Jesus falou que você é profeta. E eu falei, garoto, sai daqui. Ele tinha 6, não, tinha uns 8. Jesus falou que você é profeta. E eu falava, sai daqui, a tua mãe é líder lá da igreja, ela vai arrumar uma confusão comigo. E ele, não, Jesus falou que você é profeta. Vamos lá, vai para sua casa tomar um banho. E, assim, eu não tenho palavras. E quando ele levou até um tiro na cabeça, nossa, acabou com a minha vida, porque, assim, ele é o meu pai na fé, minha referência de Cristo. A verdade que eu vivo em Cristo foi o que aquela criança me passava. A gente ia para o monte. Quando eu desviei, ele subia monte pela minha vida, jejuava pela minha vida. Então, assim, o Elion, eu tenho uma base evangélica de uma criança. Os princípios que eu tenho é da pureza dele. Por isso que quando ele levou o tiro, né, a gente se fala muito, quando ele levou o tiro na cabeça, nossa, meu chão caiu. Se abriu. Porque mais uma perda naquela época. Então nós vamos vendo que as bênçãos do Senhor acrescentam a alegria. Deus ele não dá filho morto a ninguém, nem com sintoma, Nailde. Muito lindo. A gente, eu tô assim, ouvindo você falar, anotei algumas coisas. Eu acho interessante porque a viúva de Naim, ela estava no final da sua história, né? Ao ouvir você falar, quem já ouviu a minha história, eu sei que tem muita gente nova aqui, né? Muita gente que eu não conheço, mas eu tive uma história semelhante da Tatiane. Em 2012, eu perdi meus 2 filhos, minha nora e meu genro, no acidente de carro. Foi muito doloroso para mim, ficar assim, meus únicos filhos. Que a Tati falou assim para mim, não sei se ela lembra, na casa do pastor Amilcar, falou assim, eu perdi minha única filha. Aí eu fiquei olhando para ela e falei assim para ela, eu perdi meus 2 únicos filhos. Porque às vezes a gente fala assim, eu só tive uma, mas eu tive 2. E os 2 Deus levou. Então não importa, né? Se 2, 3... às vezes eu falo assim, se eu soubesse eu tinha tido uns 5 filhos. Mas eu acredito que o propósito de Deus era isso comigo. Então ia morrer os 5. Entendeu? Então isso aí eu já estou na minha cabeça, isso já está formado. Eu já entendi isso. Já entendi o plano de Deus. É claro que tem coisas que a gente não compreende, ele não explica tudo pra gente. E eu estou numa fase que eu não peço explicação para Deus. Eu falo, Deus, eu apenas confio. Eu confio que os teus desígnios são melhores. Depois que passou 6 anos que eu perdi meus filhos, ficou só eu e meu esposo, e eu achei que não iria acontecer mais nada de ruim. Como eu me achava a mais sofredora de todo mundo, porque eu não conhecia ninguém que tinha perdido 2 filhos, uma nora e um genro no acidente de carro, tinha feito 4 enterros num dia só, então eu me achava a rainha do sofrimento. Então eu falava assim, olha, Deus,
não vai acontecer mais nada de ruim, eu já bati meu recorde. Eu falava isso, porque eu e Deus, a gente tem umas conversas assim, sabe? Isso é intimidade, é coisa só que eu e ele que... Sou eu e meu pai que entende. E aí eu falava isso para ele, para Deus. Como Tati falou que ela ficou magoada com Deus, eu também fiquei. Fiquei porque eu sou criada na igreja, eu não conheço o mundo, sempre fui evangélica. Minha mãe me levava para a igreja pequena, professora de escola dominical, dirigia culto de libertação. Durante 5 anos dirigi um culto de libertação aqui na nossa igreja, na Penha. E eu sempre fui muito envolvida na obra de Deus. Durante 12 anos eu dirigi um grupo de jovens, depois eu mudei para outro bairro, fiquei na frente de um grupo de 80 jovens na Rua Miriti. A minha vida sempre foi na casa de Deus. Casei na igreja, conheci meu esposo na igreja, meu esposo era da Assembleia de Madureira, conheci ele na igreja, me casei, tive meus filhos. Quem fez o meu casamento foi o pastor Silas. O pastor Silas ainda era novinho, ele era líder de mocidade, foi em 1985. E eu tinha 36 anos de casada. Com 34 anos de casada, meu esposo começou a sentir uma dor. Passando 6 anos que meus filhos tinham falecido, 6 para 7 anos, e aquela dor, e a gente não entendia o que era. O acidente dos meus filhos foi entre Silva Jardim e Casimiro de Abreu. Nós estávamos indo para Rio das Ostras, meu irmão tem um apartamento lá, na época meu irmão era casado, morava lá, e a gente sempre passava o Natal em Rio das Ostras. E nesse ano de 2012, na volta para casa, o meu genro no volante do carro, segundo o motorista da carreta, que a gente não sabe o certo, quem contou a versão foi ele, ele fez uma ultrapassagem, deu de frente com a carreta. E o carro caiu na ribanceira, e os 4 quebraram o pescoço, foi morte instantânea, não tive tempo para orar, não teve internação, não teve ambulância, só o corpo de bombeiros. O que eu gosto de dizer quando eu conto essa história é que o corpo dos meus filhos ficaram presos nas ferragens. Era 8 horas da noite, não tinha ninguém da família. E segundo eles queriam cortar os corpos dos meus filhos, porque seria mais fácil, porque caiu no meio da mata o carro. Foi um engarrafamento de 12 horas. E o que aconteceu foi que apareceu um bombeiro e ele falou, não corta não, vamos cortar o carro, porque eles são parentes, eles são conhecidos de um amigo meu. Eles não cortaram os corpos dos meus filhos, foram enterrados, né? Durante algum tempo, eu não conseguia ler o atestado de óbito, porque eu passava mal, eu tremia, eu sentia enjoo, eu me sentia muito mal, porque o atestado de óbito constava que todos os ossos do corpo dos meus filhos foram quebrados. Era só aquela capa que estava ali no caixão. Um dia eu consegui ler. E aí eu entendi que eles não foram cortados. Passado aquele período do enterro, meu irmão, que morava em Rio das Ostras, Ricardo, foi no Corpo de Bombeiros, Casimiro de Abreu, para tentar agradecer esse bombeiro. Ele foi pegar uma documentação e aí ele procurou esse bombeiro que não deixou cortar os corpos dos meus filhos. Meus 2 filhos, minha nora e meu genro. Para surpresa nossa e para glorificação do nome do Senhor é que eu falo isso. O meu irmão não conseguiu achar esse bombeiro. Sabe por quê? Eu sei por quê. Esse bombeiro era o anjo do Senhor que guardou, preservou o corpo dos meus filhos. Ninguém conseguiu, ninguém sabia. Diz que ele falou aquilo e ninguém mais achou aquele bombeiro. Deus cuida de nós em todos os detalhes da nossa vida. Assim como aconteceu com Tati, que apareceu pessoas para ajudar, pessoas para fazer o translado, gente, de 4 corpos. Porque eu queria que o enterro fosse aqui em Inhaúma, porque a família toda morava em Inhaúma. Morava aqui no Rio, aliás. O meu pastor Silas, o prefeito de Rio das Ostras, porque na época meu irmão era candidato a vereador. E aí o prefeito nos ajudou.
porque era caríssimo fazer um traslado de corpo, imagina 4. Nós não tivemos despesa nenhuma. Meu pastor Sila Malafaia nos ajudou em tudo. É um homem de Deus. É um homem que é muito perseguido, mas é um homem de Deus, um homem que ele tem coração. A esposa dele é uma mulher de Deus que cuida das ovelhas. Eu sempre falo, eu amo ser da Devec, uma igreja que só quem não conhece o pastor Sila que fala mal dele. E que é um grande homem, um homem que tem um coração tremendo, se importa com a gente. E eu tenho, assim, muita gratidão, muita gratidão. E, para terminar, porque a hora já foi, o que eu quero dizer com tudo isso é que Deus cuida das nossas emoções. Passados 6 anos, meu esposo começou com essa dor, foi diagnosticado com uma leucemia, e essa leucemia desenvolvia tumores nos ossos. Meu esposo foi se definhando, ficou 2 anos doente, na cadeira de roda, eu dava banho, trocava fralda, cuidava dele, e Deus, no final de 2 anos, falou que iria levá-lo. Orei muito, pedi muito a Deus que não levasse meu esposo. Eu comecei uma batalha com Deus, uma briga com Deus, para não ficar só. Sempre detestei ficar sozinha. E aí, naquele dia, Deus falou comigo no hospital que o tempo do meu esposo tinha acabado, que eu parasse de orar. Aquela voz foi imperiosa na minha mente. E quando eu virei para trás, eu vi a pressão do meu esposo caindo, e Deus levou meu esposo depois de 5 dias, quando ele foi para o CTI. Me vi sozinha, sem ninguém. Passei um ano de muita solidão. Mas eu vou te falar, Tati, sabe qual é o meu segredo? Eu nunca abandonei o meu Senhor. Apesar das tristezas, das revoltas, da solidão, da angústia, no momento mais difícil, eu corria para a igreja. Eu corria para os pés do Senhor. Sentava na igreja e ficava ouvindo a mensagem. Teve dias de eu chegar na igreja e o pastor abrir na viúva de Naim. E eu me levantar e vir embora, porque eu moro perto da igreja. Aqui na minha janela eu vejo a fachada da minha igreja. Eu atravessava a rua e vim embora. Eu falava, eu não quero ouvir isso, porque Deus não ressuscitou os meus filhos. Mas com o tempo, porque eu digo que quem trabalha com a gente é o Espírito Santo e o tempo. O tempo é de Deus. Ele é dono de tudo. Ele sabe de tudo. Ele é o dono das nossas vidas. Ele é o dono dos nossos filhos. É Ele que deu. Se Ele deu, Ele tem o direito de tirar, de tomar. Nós somos apenas mordomos, só apenas tomamos conta. É por isso que pai e mãe que está me ouvindo aí, tenha ciência da sua responsabilidade com seu filho. Não largue seu filho de madrugada no celular, 3, 4 horas da manhã, sem saber o que ele está vendo. No computador ligado. Fique em cima. Olha, veja o que seu filho está fazendo, o que ele está andando, o que ele está falando, o que ele está conversando. Em nome de Jesus, nós temos uma responsabilidade com nossos filhos. Deus deu os filhos para a gente cuidar, mas os filhos não são nossos. Eu conheço um monte de filhos aí, órfãos, de pais vivos. Porque a mãe está preocupada com ela mesma, o pai está preocupado com ele mesmo. Cada um pensa na sua felicidade e deixa o filho para lá. Vocês vão prestar conta. Isso eu me sinto, a minha consciência é muito tranquila sobre isso. Porque eu sempre fui muito mãe. Eu vivi intensamente a maternidade. Então, assim, esse fato de eu ter vivido esses 23 anos abrindo mão dos meus sonhos para viver os sonhos da minha filha, hoje me dá a paz de seguir. Eu não tenho remorso nenhum. E glória, como eu te falei, Nailde, você falando, a rede de apoio foi muito grande. A rede de apoio que eu tive, eu vejo como uma grande colheita. Né? A minha irmã já até entrou aí. Nossa, minha irmã, eu vi minha irmã virando uma leoa na minha frente. Glória, eu acho que se ela pudesse, ela pagou o meu aluguel, aí, assim, ela entrou na guerra e ninguém podia chegar até mim para trazer problema. Ela tinha que filtrar o problema para chegar até mim. Hoje eu acho muito engraçado que o meu marido age dessa forma, né? Se alguém
ele pergunta, você quer falar o que com ela? Ele filtra para chegar até mim. Então você vê que Deus, ele prepara até as pessoas que vai viver conosco esse propósito. Porque não é só qualquer pessoa que vai poder estar do lado de uma pessoa que teve uma perda. Tem que ser pessoas que estão prontas a ser linha de apoio nessa história. E você também teve esse anjo do Senhor que não permitiu que cortasse os seus filhos. Na hora que a minha filha faleceu, porque eu acreditava dentro de mim que eu ia viver o milagre. Sim. Porque assim, eu sempre vivi milagre, Nailja. Foi 18 anos morando sozinha, vivendo milagre. Eu vivia coisas sobrenaturais, sempre tive... Deus nunca falhou no meu milagre. Então, quando a minha filha entubou, dentro do meu coração, eu orava, fui para o monte todos os dias, eu tinha convicção. E a pior coisa é quando você se frustra, quando você não vive o milagre. É horrível, Nailde, quando o milagre não acontece, quando você fica frustrado. E é nessa hora que você tem que ter pessoas de Deus do teu lado. Para você ter a certeza que você não viveu o milagre, mas Jesus não perdeu o controle da situação. Que tudo tá indo na direção de Deus ainda que não, aos seus olhos, da tua forma de ver, tá tudo desarrumado, tudo saiu do teu controle. Até porque eu sempre, né, eu era a base financeira da minha mãe por muitos anos. Quando eu perdi minha mãe, foi o caos. Quando eu perdi minha única filha, tudo que eu tinha estava indo embora. É como você falou ali. O que sobrou para mim? A solidão. Acabou. Não tenho mais nada. Tati, e eu acho... é interessante porque a gente, quando passa por isso, a gente aprende que dele vem o sim e o amém. A gente entende, né? Porque assim, você falou, eu vivi muitos milagres, eu também era assim. Eu só pregava assim, não, a vida do crente é só vitória, se não tiver só vitória, alguma coisa está errado. E nós temos que entender que tem 3 respostas. Não, sim e espere. E o crente tem que estar preparado para ouvir o sim de Deus, que é ótimo, maravilhoso. Mas tem o espere também, que é meio chatinho, mas ele sabe que vai chegar. Mas tem o não. Mas o não é terapêutico. O não é curador. O não tem propósito. O não é para nos ver sofrer, para nos destruir. Não. Eu gosto de falar que eu posto as fotos dos meus filhos no meu Facebook, no meu Instagram, porque eu não tenho amnésia. Mas eu posto Senhor. Eu posto mostrando a minha gratidão, porque Deus me deu. Como você falou, você é mãe, eu também sou mãe. Não vou deixar de ser mãe nunca. Mas vou sempre agradecer a Deus por Ele ter me dado esse privilégio de ter sido mãe. Durante 25 anos da minha filha, durante 15 anos do meu filho. Que Deus, né? Que Deus foi muito bom pra gente. Muito bom pra gente. E a gente nunca pode deixar de agradecer. A hora já foi embora, minha amiga. Adorei, né? Entrar, agradecer para despedir do povo. Olha, gente, eu tô muito alegre. A quantidade de amigos que eu vi entrando aí. Tem pessoas que eu sei que tá trabalhando. E eu tô vendo entrando aí, ficando... Eu sei que é muito complicado, mas eu estou muito feliz por esse apoio. Eu agradeço muito sempre a minha rede de apoio, amigos meus que estão comigo na alegria, na tristeza. E se é para guerrear, eles botam a amargura e caem dentro da guerra junto comigo. Eu sou privilegiada. Eu tenho uma família maravilhosa, né? Eu tenho pessoas, minhas sobrinhas, minhas 4 sobrinhas, eu posso falar que são minhas filhas, porque... Agora em setembro, que eles sabiam que eu ia ficar mal, de que, né, por causa que ia fazer 1 ano que a Tainá faleceu, elas vieram para cá, minha irmã vieram tirar férias por tudo por aqui. Eles estão sempre me rodeando e estão sempre me lembrando que eu não sou sozinha. E o próprio Deus me deu um pastor, uma pastora maravilhosa, gente. Beijo, Marilda! Marilza tá aí, eu te amo muito. Nossa, meu pastor, Deus escolheu o meu pastor, né, para ser o meu pastor, porque ele conhecia a dor da perda, ele sabia como que seria, os momentos que eu iria viver, os conflitos que eu ia passar. Então Deus preparou um lindo cenário. Eu quero agradecer todos os meus amigos,
aqueles que me ajudaram emocionalmente, aqueles que me ajudaram financeiramente, aqueles que viveram comigo aquele momento e aqueles também que se alegraram na minha alegria, né? Porque isso não tem preço. Porque tem gente que não suporta ver quando a nossa história muda, né, Nailde? Mudar de Deus. Mas no caso dos meus amigos, não. Nossa, meus amigos, eles aplaudiram quando Diogo chegou e o negócio começou a cumprir tudo do que Deus estava falando, Deus estava falando, Deus está fazendo, Deus está cuidando. E eu vi a alegria dos meus amigos. Então, isso não tem preço. Eu quero mandar um beijão e te agradecer também, Neilde, porque foi muito confrontante para mim. Viver hoje a viúva de Naim, eu não prego, eu não leio ela tem 1 ano. Desde quando a Tainá faleceu, eu não pego essa passagem. Eu gostava muito dela antes, né? Porque tudo que fala em milagre eu amava. Mas depois, quando fala, morreu o filho único, eu já fico... nem prego mais ela. Então, hoje eu tive que confrontar... Faz parte. Fez parte. E eu estou muito feliz. Nailde, eu quero te agradecer pela pessoa que você é, o carinho que você teve comigo no almoço. Eu venho já te seguindo. A gente não pode ter ídolo, mas eu posso te admirar, porque isso posso fazer. Eu admiro a sua força, eu me inspiro, né, na sua coragem de seguir em Cristo com a tua força. Eu tenho uma tia também que já perdeu 4 filhos em tempos separados. Eu tive agora, semana passada, na casa dela, e as palavras dela comigo foram muito sábias. Ela me contou todas as reações dela, das perdas dela, e ela usou uma palavra que eu fiquei muito encantada. Ela teve coisa que eu estou falando aqui para você que eu nunca falei com ninguém. Mas você, eu sei que vai me entender. E eu achei aquilo muito forte, né? Porque ela perdeu 4 filhos. O primeiro foi afogado com 16 anos. E ela estava grávida de 9 meses na época. E mulher de oração, mulher de mesa. E ali ela tive com ela agora semana passada e ela me deu uma inspiração muito grande, falou comigo. Agora vou celebrar meu casamento agora no dia em dezembro. E é o filho dela, né, meu primo, né, que andava com a minha mãe, que vai fazer a cerimônia. Então, assim, eu vejo Deus preparando um cenário, mesmo que era de morte, Deus me dando vida. Quero muito te agradecer por essa oportunidade, amiga. Eu que agradeço, estou muito feliz com tudo que Deus fez nessa tarde, muito feliz mesmo. Eu quero agradecer aos amigos de Tati que estão aí, queria pedir vocês para me seguir. Vá lá no meu canal do YouTube, Miss Naildei Silva, tem um S no final, Naildei Silva. Miss é a abreviação de missionária. Você vai lá, tem algumas lives minhas, tem histórias lindas. A história da Tati vai lá pro meu YouTube também. E você vai poder assistir também de novo. Eu sou do tipo que acaba a live, eu assisto de novo, Tati. E eu gostei muito de ter você aqui comigo. De tudo que você falou, teve uma coisa que você falou que eu achei lindíssima. Que Jesus, ele colocou o rapaz sentado, depois ele falou, só depois que ele estava prontinho, sem problema nenhum, sem defeito nenhum, entregou para ela. Aí alguém tem a capacidade de falar assim, vocês não viveram milagre. Que é milagre maior esse que eu e Tati estamos falando aqui? Porque passado toda essa história ruim que eu contei para vocês, a Tati encontrou de novo, né? Eu encontrei o pastor Celso. E assim, eu conheço o pastor Celso há muitos anos. Ele aceitou Jesus com 14 anos na igreja que meu pai era pastor. Mas assim... nunca, né? Nunca imaginar isso, nunca mesmo. Ele casou, Tati conheceu a esposa dele, uma grande mulher de Deus, né? Muito mulher de Deus. E ele ficou 36 anos casado com a mesma mulher. A gente gosta de falar isso, que hoje em dia os casamentos duram um ano. E bem casado, porque ela era feliz, ele era um bom marido. Ele também, ele fala isso também pra mim. E aí, ficou 36 anos casado, teve 3 filhos maravilhosos, 3 netos. E ele estava 3 anos viúvo. E aí, Deus coloca ele no meu caminho. Uma mulher que estava desesperada, triste. Eu falei para ele, você tem certeza que quer casar comigo? Eu sou cheia de trauma. Eu falei para ele, né? Ele falou, quero. Falei, então vamos lá. Em 3 meses nós nos casamos, como o Tati falou, que não dá para ficar namorando. Você que tem um compromisso com o Senhor, tem um chamado com o Senhor, tem um propósito de Deus na sua vida, não dá para ficar namorando depois de velho. Senão vai pecar.
pode. Porque a gente fala contra e quando chega a nossa vez a gente quer abrir não pode, tá? E eu falei, não, a gente só vai ter relacionamento, a gente depois de casar, então tem que casar rápido. Ele morava em Rio das Ostras, eu sempre morei aqui no Rio. Nos casamos, ele veio morar aqui. Graças a Deus, estou feliz. É um homem que me ajuda. Hoje ele não está aqui. Eu falo que ele é meu auxiliar para assuntos, né? Para assuntos que precisa aqui ajudar, né? Em casa, tá lá. Mas hoje ele está trabalhando, mas ele está sempre aqui comigo. E eu louvo a Deus porque ele abraçou meu chamado, abraçou meu propósito. E nós estamos juntos fazendo a obra de Deus. É Deus que faz essas coisas. Não sou eu, não é porque eu sou melhor, não porque a Tati é boa. Não, é tudo Deus. É Ele que faz, como o filho da viúva. Ele falou, como a Tati bem falou, eu vou te entregar uma história perfeita. Uma história boa. Você não vai ter trauma, você já tem os seus, não vai pegar... Não! Vai ter luta, não. Cabe a gente, Tati, o Espírito Santo de Deus está mandando eu falar isso aqui. Cabe eu e você cuidar do bem que Deus nos deu. Porque eu conheço muitas mulheres que oram muito para Deus salvar o seu esposo. Depois que salva, ela não quer ir para a igreja com ele, ela deixa ele para lá, não cuida. Então, cabe a gente cuidar dos nossos maridos. Amém. Deus nos deu. O filho foi entregue para a mulher. E cabia a ela continuar aquela história. Cabe a mim e a você continuar essa história. O nosso Deus não deu um ponto final. O propósito ainda não acabou. Vai chorar? Chora porque você é humana. Eu choro também. Mas eu não fico chorando toda a vida, não. A Tati ainda tem muito pouco tempo. Um ano, ela ainda está em luto. Tudo bem. Mas, sinceramente, eu fui no psiquiatra e fui no psicólogo. A psiquiatra falou para mim que era 4 anos de luto. 2 anos para cada filho. Eu rejeitei essa palavra. Falei, não, eu sou serva de Deus. Quando a dor aperta, eu vou pro joelho. Eu não tomo remédio para dormir. Não tenho necessidade. Eu durmo até demais. Mas sabe o que é? Eu boto o hino baixinho, vou ouvindo ele até dormir. Eu leio a Bíblia, eu oro, eu vou para a igreja. Eu me envolvo com as coisas de Deus. E aí eu não tenho tempo de ficar pensando nada de ruim. Descobrir uma chave, trocar os pensamentos. Ah, minha filha tinha que estar aqui para poder participar disso aqui comigo. Não, onde ela está no lugar melhor. Aprenda a trocar os pensamentos. Deus sabe o que é melhor. Quem sou eu para discutir ou querer questionar os desígnios de Deus? Se eu fizer isso, eu estou dizendo que Deus errou. E Deus nunca erra. O que Ele faz é perfeito. Queria pedir, Tati, que fizesse uma oração. Abençoasse a nossa live, o povo que está nos assistindo. Amém. Grandioso, amado Deus, neste momento, ó Pai querido, Pai amado, Senhor, eu já te agradeço por esta live, por este momento, ó Deus, que nós participamos, Senhor, da Tua palavra, tivemos juntas aqui, engrandecendo o Teu nome, falando das maravilhas ao qual, Senhor, Deus querido, Tu tem feito em nossas vidas, Senhor, mas nesta hora, Deus, eu também agora te entrego a cada um, Senhor, que está assistindo, cada amigos nossos, Senhor, pessoas que vão ainda assistir, Senhor, que o Senhor venha derramar um bálsamo em cada coração, em cada dor, em cada luto, Senhor, nessa pandemia, muitos enterraram pessoas queridas, pessoas amadas, muitos estão vivendo luto, muitos estão vivendo deserto, às vezes são desertos em áreas sentimental, financeira, Senhor, são em muitas as áreas que chega a morte, Senhor, mas eu profetizo hoje, Deus, eu profetizo hoje em nome de Jesus, que vai haver ressurreição, que vai haver vida, que Tu vai entregar uns filhos vivos, sem sintomas, sem nada, Pai, porque as Tuas bênçãos não geram dores. Senhor, eu profetizo vitória na tarde de hoje. Eu profetizo portas abertas. Eu profetizo, Senhor, vida sentimental, Senhor, abençoada. Senhor, faz boas pontes, bons encontros. Senhor, abre portas, Senhor, de vínculos, Senhor, de amizade, mas não deixa, Senhor, essa mulher depressiva, esse homem, Senhor, cair em abismo, Senhor, se entregar, Senhor, em vícios para preencher espaços emocionais, Senhor, dá equilíbrio emocional, Senhor, dá equilíbrio emocional, Senhor, nessa tarde eu te peço,
abraço. Se tiver alguém aqui nessa live que toma ainda tarja preta, Senhor, sempre foi meu medo. Sempre foi meu medo entrar, Senhor, nas taxas, esses remédios, Senhor. Vai repreendendo, vai dando equilíbrio, Senhor, entra nos termos. Senhor, eu te entrego, Deus, cada um desses que está aqui, Pai. Em tuas mãos, eu te agradeço, Deus, pela vida da Anaílde, por essa live, Senhor, que ela faz para ajudar as mulheres, pessoas que perderam, pessoas, ó Deus querido, que quer, Senhor, sair, Senhor, do abismo da depressão, Senhor, e tem buscado forças, Senhor, em Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Maravilha. Deus abençoe, Tati. Tchau. Já pensou em fazer live também? Oi? Já pensou em fazer live também? Não, faz ainda live tá... fim de semana, um sábado. Eu só tenho um ano. Você tem muita coisa para falar. Eu só Deus tenho ainda um tem ano. É muita obra para fazer, muita coisa. O chamado é muito grande. Tira um dia de semana, faz uma live, abençoa as vidas. Agora eu estou fazendo live à noite. Faz isso. Sabe, é muita gente que precisa. E Deus te chamou. Deus te escolheu. Então você te escolheu, ele não. Foi ele que te escolheu. Ele te chamou. E as promessas estão de pé. As promessas estão de pé na sua vida. Nada que ele prometeu para você vai cair por terra. Assim diz o Senhor para você. E Deus te abençoe, ó. Beijo. Amém. 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 Que Deus abençoe sua casa, abençoe sua vida. Abençoe seu esposo, abençoe toda a sua família. E haja bênção sobre todos que estão ouvindo. Em nome de Jesus. Gente, obrigada. Obrigada, Tati. Tchau. Tchau, tchau. De coração te agradeço. Gente, as nossas lives são segundas, quartas e sextas. Você está convidado a estar comigo. Segundas, quartas e sextas, 13h30 da tarde, eu estou aqui. Você que entrou aí, que não me conhecia, começa a me seguir lá. Me segue lá que eu te aceito, tá bom? Seja bem-vindo. Esteja conosco. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Sexta-feira eu vou estar aqui com a minha irmã. E ela vai falar sobre mãe de autismo, né? Acho que é mãe de autista, um negócio assim, não sei, eu esqueci o nome. Mas ela tem 2 filhos autistas. Vocês vão conhecer a história dela. Uma menina de Deus também. Não é porque é minha irmã não, hein? Mas é de Deus. Deus abençoe a todos. Obrigado pelo carinho, obrigado por tudo. Até. Hoje é que dia? Segunda, terça, quarta. Até sexta-feira. Beijo. Tchau. Glória a Deus.